Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Christian, bem-vindos à nova aula do Programa de Monitoria de Estatística voltado ao curso de Psicologia da UGB. Vamos dar continuidade à aula passada, onde paramos no início do histograma. Como eu disse, hoje vamos trabalhar o assunto histograma, polígono de frequência, frequência calculada. Só para lembrar mesmo, o pessoal que ou está assistindo essa aula, não assistiu a aula anterior, eu tive que fazer um corte no início do histograma, porque senão ia ficar um vídeo muito extenso, ou então ia ter que cortar a didática do vídeo pela metade. Isso não seria bom nem para vocês, nem para mim. Então eu preferi parar lá no comecinho do histograma e focar de fato nesse vídeo de hoje, na aula de hoje. Então, daqui para diante, a gente já está terminando essa parte de gráfico e cálculos da tabela, ok? Sobre o histograma em si. O histograma é formado por um conjunto de retângulos justapostos, ou seja, um ao lado do outro, cujas bases se localizam sobre o eixo horizontal. Então, a base desses retângulos tem que estar ali no eixo das abscissas, de tal modo que seus pontos médios coincidam com os pontos médios dos intervalos de classe. Sobre as características do histograma, a gente tem algumas. Aqui eu vou ressaltar as principais para vocês. As larguras dos retângulos são iguais às amplitudes dos intervalos de classe. Então, o intervalo de classe lá no eixo das abscissas vai ter aquele espacinho no meio. Então, a largura desse retângulo tem que abranger esse espacinho inteiro, tá? Eu não posso engolir, ou então chegar na metade, ou então faltando um pouquinho. Não, tem que abranger aquele intervalo de classe completo. As alturas dos retângulos devem ser proporcionais às frequências das classes, sendo a amplitude dos intervalos iguais. Isso nos permite tomar as alturas numericamente iguais às frequências. Então, enquanto a largura do retângulo, que é a barriguinha, né, tem que ser igual ali ao intervalo de classe, a altura, o tamanho do retângulo, tem que ser proporcional à frequência. Então, tem que estar ali alinhado com a frequência do seu gráfico, ok? Aqui eu tenho um exemplo para vocês de histograma. Foi feita essa tabela aqui, e o histograma é correspondente a essa tabela, onde temos aqui a altura, como eu disse para vocês, alinhado com a frequência, e a largura sendo aqui, ó, cobrindo o intervalo de classe inteiro e não engolindo, entendeu? Não ficando anterior ou depois, tem que ser bem alinhadinhos. Então, gente, é possível falar que a área de um histograma é proporcional à soma das frequências. Logo, no caso de usarmos as frequências relativas, obtemos um gráfico de área unitária. Então, é possível falar que quando queremos comparar duas distribuições, o ideal é fazê-lo pelo histograma de frequências relativas. Então, quando temos dois dados distintos, duas informações dentro da mesma tabela, a melhor forma de fazer é pelo histograma, porque só batendo o olho você já tem a noção daquilo que teve uma amplitude maior ou uma menor, aquilo que teve uma relevância maior e assim sucessivamente. Então, é um ótimo gráfico para fazer comparações. Também temos um outro gráfico chamado de polígono de frequência. O polígono de frequência é um gráfico em linha, diferente do histograma, que é em retângulos, esse é em linha, sendo as frequências marcadas sobre perpendiculares ao eixo horizontal, levantadas pelos pontos médios dos intervalos de classe. Então, quanto aquele lá ia lá pelos intervalos de classe e frequência, esse daqui a gente já trabalha com ponto médio, que é aquele xi da tabela, ok, pessoal? Aqui a gente tem um exemplo sobre o polígono de frequência, como a gente pode ver, ele é em linha e não em barras, igual aquele lá, colunas, na verdade, né, que são retângulos. E a gente sempre vai marcando com esses pontinhos, esses quadradinhos, o ponto médio e vai fazendo essa ligação em forma de linha. Também temos o polígono de frequência acumulada.
O polígono de frequência acumulada é traçado marcando-se as frequências acumuladas sobre as perpendiculares ao eixo horizontal, levantadas nos pontos correspondentes aos limites superiores dos intervalos de classe. Eu vou mostrar um exemplo para vocês também. Aqui está o exemplo que eu falei para vocês do gráfico de polígono de frequência acumulada. E diferentemente do anterior, aqui a gente vai marcando as frequências acumuladas, que é o F maiúsculo, como a gente pode ver aqui no cantinho da imagem, representando ali ao lado dos números, né? Então, a gente, ao invés de marcar o ponto médio, a gente vai marcar essas frequências e vai fazer a ligação entre elas em forma de linha. Podemos afirmar, então, pessoal, que tanto o polígono de frequência quanto o polígono de frequência acumulada podem e normalmente são representados utilizando os dados relativos, por meio da porcentagem, o que permite uma interpretação mais profunda dos dados. Também é uma interpretação mais assertiva, já que a porcentagem é um método, né, é um símbolo difundido matematicamente bem mais acessível às pessoas. Temos também a curva de frequência, também chamada de curva polida, que, como em geral os dados coletados pertencem a uma amostra extraída de uma população, podemos imaginar as amostras tornando-se cada vez mais amplas e a amplitude das classes ficando cada vez menor. Então, se a gente for pegar uma amostra de uma população e essa amostra for aumentando, né, o que tende a acontecer, então a amplitude vai ficando cada vez menor, a amplitude da tabela, se lembrem disso, enquanto as amostras vão ficar cada vez maiores, o que nos permite concluir que a linha poligonal, o contorno do polígono de frequência, tende a se transformar numa curva de frequência, mostrando de modo mais evidente a verdadeira natureza da distribuição da população. Podemos dizer, então, pessoal, que enquanto o polígono de frequência nos dá a imagem real do fenômeno estudado, a curva de frequência nos dá a imagem tendencial. Então, a curva de frequência vai nos dar a tendência daquele gráfico ali, o que está para acontecer, o que provavelmente vai acontecer. Enquanto o polígono de frequência nos dá a imagem real, aquilo que realmente é, aquilo que realmente está escrito, ok? Assim, após o traçado de um polígono de frequência, que é aquele que vai mostrar a imagem real do que está acontecendo, é desejável, muitas vezes, que se faça um polimento, de modo a mostrar o que seria tal polígono com um número maior de dados. E o que seria esse polimento, então? Esse polimento, geometricamente falando, corresponde à eliminação dos vértices da linha poligonal. Consegue-se isso com o emprego de uma fórmula bastante simples, a qual, a partir das frequências reais, nos fornece novas frequências, que a gente chama de frequência calculada, que se localizarão, como no polígono de frequência, nos pontos médios. Então, a frequência calculada é uma fórmula da gente fazer esse polimento geométrico para eliminar esses vértices lá na linha poligonal, ok? E eu vou apresentar, então, a fórmula de frequência calculada para vocês, que é bem simples de fazer. Então, a fórmula da frequência calculada é essa daqui que está escrita para vocês. Ela é representada pela letra FCI e ela diz respeito a uma casa anterior à frequência mais 2 vezes a frequência mais uma casa posterior à frequência dividido por 4. Isso falando de uma forma bem leiga para vocês entenderem bem fácil. Mas lendo aqui lendo a fórmula para vocês, seria a frequência anterior mais 2 vezes a frequência mais a frequência posterior, isso tudo dividido por 4. Isso, o resultado disso vai ser a frequência calculada. E eu vou mostrar um exemplo prático aqui para vocês com números para ilustrar isso que eu falei. Aqui na parte de cima, como vocês podem ver, eu coloquei a fórmula só mesmo para ilustrar isso que eu vou falar aqui embaixo. Aqui está uma tabela, ok? Aqui está a resolução da frequência calculada dessa tabela e aqui está a aplicação da frequência calculada na tabela. Vamos esmiuçar isso daí. Aqui é a fórmula. Ele quer saber a frequência calculada dessa tabela aqui. Aqui está falando a frequência anterior, é o primeiro passo. Fi-1 é a frequência anterior. A frequência é essa coluna aqui, certo? Qual é a frequência anterior ao número 4? Não tem, certo?
Então, a gente representa esse não tem por zero, mais da fórmula 2 vezes a frequência. O que seria aqui 2 vezes essa frequência aqui? 2 vezes 4, certo? Que dá 8, a gente sabe. Mais da fórmula a frequência posterior, o número que está na frequência de baixo. Qual a frequência que está aqui embaixo do 4? É o número 9. Então, mais 9. Isso tudo dividido por 4. Então, seria 0 da frequência anterior mais 2 vezes 4, referente a essa frequência aqui da casa 1, mais a frequência posterior, que é o 9. Isso tudo dividido por 4. Vocês vão fazer essa conta, vai dar o total 17 aqui em cima, dividido por 4. Isso vai dar 4,25. Estou olhando aqui, tá? Pegando uma colinha aqui. Isso aqui ele fez a resolução dessa conta para mim. Isso eu vou colocar aqui, na minha tabela, correspondente aqui à primeira classe, 4,2. Agora, na parte de baixo, a frequência anterior à minha frequência aqui da classe 2. Qual a frequência anterior a essa daqui? É o número 4, mais da fórmula 2 vezes a frequência atual, que é o 9, então 2 vezes 9, mais a frequência posterior da fórmula. Qual a frequência posterior aqui do 9? É o 11. Então, a gente coloca lá no mais 11 na fórmula. Isso tudo dividido por 4. A gente vai fazer essa continha, como a gente viu aqui, vai dar 33 dividido por 4. O resultado disso dá 8,25. E assim sucessivamente. Vou fazer um aqui do meio, só para mostrar para vocês um último exemplo, para a gente poder encerrar aqui a parte de frequência calculada. Por exemplo, aqui na classe 5, temos qual a frequência anterior da classe 5? 8, mais da fórmula 2 vezes a frequência atual, né? Que é 2 vezes 5 no caso, mais da fórmula frequência posterior, que seria o 3. Então, mais 3, isso dividido por 4. Aí a gente vai fazer a conta, isso tudo aqui vai dar 21 dividido por 4. O resultado dá 5,25. Ah, Christian, mas aqui embaixo não tem uma frequência posterior. Qual o número que vai ser? Vai ser a mesma coisa aqui. O número 4 também não tinha uma frequência anterior. A gente representou esse não tinha com 0, não é? Aqui embaixo a gente tem a frequência anterior, mas não tem a frequência posterior. Se a gente também vai representar esse não tem do de baixo com 0. Como a gente pode ver aqui, ó, 5 da frequência anterior, mais 2 vezes 3, que é 2 vezes a frequência atual, mais 0, que é o da frequência posterior. A gente não tem, representa com 0. Isso tudo dividido por 4, vai dar 11 dividido por 4, resultado 2,75. E é isso aí, é muito facinho de fazer. E depois vocês vão poder fazer lá o polígono de vocês de forma bem simples e sem muitas dificuldades. Qualquer dúvida, se vocês tiverem nesse cálculo aqui, a gente vai reforçar lá na aula virtual, lá na monitoria. E qualquer coisa, se vocês não puderem acessar essa aula virtual que a gente combina lá no Meet, vocês me falam, no Zoom, né, no caso, perdão, vocês voltem o vídeo um pouquinho, assistam de novo com calma, tentem fazer um por um daqui dessa tabela, devagar, coloque o vídeo para rodar 0,5%, 0,75% aí no YouTube, mas é muito simples de fazer, não tem dificuldade. Qualquer coisa também, vocês me mandam um e-mail, vai lá no meu Instagram, fala, Trisha, não consegui de jeito nenhum. Vocês falam comigo que eu vou tentar ajudar vocês pela internet mesmo, pelo e-mail no caso, né? Ou pelo Instagram. Ok, pessoal? A aula de hoje foi isso. Com isso, a gente encerra o conteúdo do primeiro bimestre, né, do período, que é o conteúdo cobrado em prova. E a partir das próximas aulas, a gente vai adentrar já no conteúdo do segundo bimestre. Eu agradeço a atenção de vocês. Siga o GB nas páginas oficiais aí, ok? E como eu disse anteriormente, qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima aula.